Bom dia, nono ano, tudo bom? Acho que no fundo aí deve ter o barulho de um ventilador girando, mas inevitável porque está muito calor. Espero que não atrapalhe vocês, tá bom? Então, hoje não é matéria, tá? Eu peguei alguns exercícios dos que eu passei na segunda para a gente fazer junto. Não vou fazer todos. Eu selecionei alguns para a gente fazer e tentem fazer os demais. E qualquer dúvida vocês me procurem, tá bom? Só para a gente fixar bem essa matéria. Então vamos lá. Número 1, tá pedindo para a gente achar os valores que estão marcados aí, né? Então o que acontece? Toda vez que a gente pegar esses tipos de triângulo, então a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: esse triângulo é um triângulo retângulo. Tem um ângulo reto, ó. Aqui tem um ângulo reto, aqui tem um ângulo reto, aqui tem um ângulo reto. Então, de cara a gente pode falar que é um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, todos esses três têm altura. A altura é esse tracejado aqui, tá? Mas de todos esses que têm altura, o único que eu quero realmente achar o valor da altura é a letra C. Então a gente vai aqui na ordem. Primeiro a gente tem que analisar os elementos que estão sendo dados nesse triângulo. Então, ó, eu tenho aqui esse número 25. Esse número 25 corresponde a esse lado aqui que está oposto ao ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então, eu sei que a minha hipotenusa vale 25. Uma outra informação que eu tenho, ó, é o valor, é um cateto, que eu não sei qual é o valor, x, vou colocar x, e a projeção desse cateto, que é 9. Então, eu tenho uma projeção correspondente ao cateto x, a projeção é 9. Aí a gente tem que analisar. Nós temos lá as fórmulas que eu falei na aula passada. Qual é a fórmula que trabalha com hipotenusa, cateto e projeção? Hipotenusa, cateto e projeção. É a primeira fórmula. Essa primeira fórmula me diz que o cateto ao quadrado é igual à multiplicação da... E desculpa, eu confundi. Continuando aqui. É o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes projeção. Eu pensei que eu tivesse confundido, mas esse negócio de H, altura, hipotenusa A, vocês entendem, né? É a idade. Vamos lá então, continuando. Então, ó, tem hipotenusa 25, cateto igual a x, projeção igual a 9. Então, a fórmula é a primeira lá. É o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, 25, ao quadrado não, desculpa, a hipotenusa, vezes a projeção, que é 9. Então, x ao quadrado é igual a 25 vezes 9. 25 vezes 9 dá 225. Agora, eu vou fazer a raiz disso. X é igual a raiz de 225. A raiz de 225 é igual a 15. Então, o valor de x é esse. Na letra B é a mesma coisa, ó. Eu tenho a hipotenusa, que é 9. Eu tenho uma projeção, que é 5. E eu tenho um cateto, que é o x. Bom, é a mesma coisa, vou usar a mesma fórmula. Independente de ser lados opostos, lados diferentes, ó. Aqui é cateto e projeção, aqui é cateto e projeção, só mudou o lado. Então, eu vou usar a mesma fórmula. O cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. X ao quadrado é igual a 45. X igual a raiz de 45. Só que 45 não tem raiz quadrada exata. Então, a gente tem que fazer aquela fatoraçãozinha. Vamos dar uma lembrada aqui, ó. Vou pegar o 45 e vou fatorar. Dá por 3, que dá 15. Por 3 que dá 5 e por 5 que dá 1. Isso aqui é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 5. Aí lembra, isso aqui fica dentro da raiz. Quem é que vai sair? Esse 2. O 3 sai e o 5 fica. Então, a resposta aqui é 3 raiz de 5.
Vai ter muita resposta que pode ficar assim, tá? Nesses tipos de exercício. É comum aparecer esse tipo de resposta. Precisa fazer isso? Precisa. Por quê? Se fosse uma questão de múltipla escolha, com certeza essa opção não estaria na múltipla escolha lá. Estaria várias desse tipo. Então, você vai pensar que pode ter errado, mas não errou. É só você simplificar na raiz quadrada, tá? E aqui a letra C. Eu tenho, ó, cateto. Um cateto que é igual a 3. Eu tenho outro cateto, que é igual a 4. Eu tenho, ó, minha hipotenusa, que é igual a 5. E a altura, que é o que eu quero descobrir. Eu não sei o valor da minha altura, H. Qual é a fórmula que tem? Cateto, cateto, hipotenusa e altura. Acho que é a última fórmula, né? Que fala que cateto vezes cateto, 3 vezes 4, é igual a hipotenusa vezes altura, 5 vezes H. 3 vezes 4, 12. 5 vezes H é 5H. 5H. H, então, é 12 dividido por 5. Isso aqui vai dar 2, alguma coisa. Acho que é 2,4 se for dividir. Então, 2,4. Então, esse tipo de exercício é assim que vocês têm que fazer. Vocês têm que ver o que o triângulo está dando para você. Hipotenusa, cateto e projeção, tá? Qual fórmula que se encaixa? Aqui eu tenho mais informações. Qual é a fórmula que se encaixa? Aí a letra D, E, F, vocês tentem fazer, tá? Segue o mesmo raciocínio. Aí a número 2, eu fiz aqui um desenho, ó, muito bonito, muito belo. Se disserem ao contrário, eu tiro ponto, tá? Não ri no meu desenho, tá muito bonito. Então, eu tenho aqui uma estrada, essa estrada aqui que liga a árvore até a caixa d'água. E eu tenho uma casinha aqui. Então, ó, essa distância aqui, ó, aqui é um ângulo reto. Então, essa estrada é a minha hipotenusa. Nossa, eu cismo de colocar hipotenusa. Onde está 1,2 quilômetros, ó, forma um ângulo reto. Então, é minha altura. E esse aqui, esse 1,6, é a minha projeção. Concordam? Até a altura, esse pedaço é a projeção desse cateto, assim como esse pedaço é a projeção desse cateto, tá? Geometria, sim. A gente tem que pegar, olhar e visualizar tudo que é possível. A letra A pergunta, qual é a menor distância da árvore até a caixa? Até a caixa d'água. Da árvore até a caixa d'água. A menor distância vai ser eu vir aqui em linha reta, né? Do que fazer isso aqui. Então, ó, ele quer saber o valor da hipotenusa. Ele quer saber o valor da hipotenusa. É quanto? Só que aqui eu tenho uma projeção. Para eu saber o valor da hipotenusa, tem dois modos de eu calcular. Acho que o modo mais simples é eu achar essa outra projeção aqui, esse outro trecho, e depois somar com 1,6 quilômetros. Correto? Se eu somar esse trecho mais esse trecho, eu vou achar a hipotenusa. Mas quais as informações que eu tenho e qual a informação que eu quero? Eu quero achar essa outra projeção aqui. Essa outra projeção. Então, eu vou ter que arrumar uma fórmula que tenha projeção, projeção e altura. Se eu não me engano, é a segunda fórmula que a gente viu, que diz que a altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. A altura quadrada é 1,2. É igual a 1,6 vezes esse x aqui, que eu não sei o que é, 1,2 ao quadrado, diga-se de passagem. Fazendo esse cálculo, eu vou achar no final que x é igual a 0,9. Como é que eu fiz essa conta? Eu elevei isso ao quadrado, depois eu peguei 1,6, passei dividindo a x 0,9. Depois vocês só conferirem aí. Eu já achei a resposta final? Não, porque eu quero achar a hipotenusa. Lembra uma observação que eu coloquei? Que a hipotenusa é a soma das duas projeções? Então, a hipotenusa, eu vou pegar 1,6 mais o 0,9 que eu achei, que vai dar
2,5 km. E qual é a menor distância da casa para a árvore? Da casa para a árvore, a menor distância é essa daqui, ó. Então, ó, eu quero achar esse trecho aqui, eu vou chamar de Y, né? Porque em cima eu já chamei de X. Essa outra projeção, eu sei que é 0,9 que a gente achou. Então, ó, vamos pensar. A gente tem projeção, a gente tem um cateto que a gente quer achar, a gente tem altura, a gente tem outra projeção, a hipotenusa a gente achou também, tem bastante informação. Então, a gente tem que tentar analisar qual vai ser a fórmula mais prática para a gente chegar nesse valor. Aí tem uma fórmula que é o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. Então, o cateto é esse aqui que eu quero achar, cateto, y ao quadrado. A hipotenusa foi a soma desses dois pedaços, que deu 2,5. E a projeção desse cateto é o 0,9, que a gente achou lá no exercício de cima também. Então, isso aqui no final, na conta final, vai dar 2 quilômetros, tá? Depois é só você multiplicar 2,5 por 9 e depois calcular a raiz disso, tá? Depois vocês conferem aí. Estou dando só os primeiros passos para vocês entenderem como é que faz. E qual é a menor distância da casa até a caixa? Da casa até a caixa é esse trecho aqui, que é o meu outro cateto. Eu posso chamar de Z, por exemplo. Lembra que eu falei para vocês não se prenderem aquelas letras A, M, C, H, B? Não precisa, se prendam ao nome, que é muito mais prático. Então aqui eu vou usar a mesma fórmula de cima, só que em vez de y ao quadrado, vou colocar o z ao quadrado. A hipotenusa é a mesma para todo mundo, então é 2,5. A projeção muda, essa projeção é 1,6. Fazendo esse cálculo, o resultado dá... desculpa, aqui dá 1,5, aqui que dá 2. Tá? Eu estou colando o livro aqui, só para a gente agilizar, e o vídeo não ficar tão extenso. Aí a número 3 da página, tá? É bem parecido com as outras. A número 4 também, vocês têm que ver. A número 4, gente, e a 3, observando aqui, pede para achar na 3 o M, H e o N, projeção e altura. E na 4 pede para você achar os dois catetos e a altura e a hipotenusa. A hipotenusa da número 4, de cara, é só somar 9,6 mais 5,4 que você já acha a hipotenusa. Então, quando eu tenho mais de uma informação para achar, como na 3 e na 4, você acha por partes, tá? Vê todas as informações que você tem, todas as que você precisa e vai vendo qual a fórmula melhor para você resolver. Então, você acha uma, depois acha outra. Igual a gente fez na letra A da número 2, que primeiro eu achei uma informação para depois achar outra. É a mesma coisa que vocês vão fazer na 3 e na 4. E qualquer dúvida, vocês ainda podem me perguntar, que eu vou tirar a dúvida dessa matéria ainda, tá? Hoje eu vou tirar só a dúvida dessa matéria. E peguei uns para fazer lá da página 183. É o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras vai ser sempre o mesmo. Qual é o Teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então aqui, ó, a hipotenusa aqui, ó, o ângulo reto está aqui, a hipotenusa é o x. Então x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. X é igual, 36 mais 64, 100. Raiz de 100. X igual a 10. Simples, simples. Aí eu peguei a letra D para fazer, ó. A hipotenusa aqui é 20. Então, é 20 ao quadrado igual a 4x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Bota entre parênteses aqui. 20 ao quadrado é 400. 4x ao quadrado é 4 ao quadrado é 16, e eu repito x ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, eu repito x ao quadrado.
16 mais 9 dá 25x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 400 dividido por 25. X ao quadrado aqui vai dar 16. X é igual a raiz de 16. X é igual a 4. Show? Pulando lá para 6, letra B. Ó, essa é a hipotenusa. A hipotenusa sempre, ó, quem está oposta, tá? Oposta ao ângulo reto, ó, sempre. A hipotenusa está aqui. 3 raiz de 5. A ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Aqui, ó, eu corto, fica vezes 5. 6 ao quadrado, 36. E o x ao quadrado, eu repito. 9 vezes 5, 45. Menos 36, que eu mudei de lado, igual a x ao quadrado. 45 menos 36 dá 9. 9 igual a x ao quadrado. Então, quem é x? É a raiz de 9, que é igual a 3. Ok? Então, é isso, galera. Eu resolvi alguns aqui. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas que tenham ficado. E tentem fazer as que eu não fiz, tá? Tenta conferir para ver se fez certinho, se não fez. E a próxima matéria que vem aí, na quarta-feira da semana que vem, vai ser uma matéria já mais salgadinha que essa, tá bom? Fiquem com Deus.